Pronto, professora, eu vou ficar aqui Oi. no apoio, fazendo a permissão das pessoas para entrar. E se a senhora quiser, eu também posso ficar de olho aqui nos comentários para dar uma força, certo? Ah, legal. A senhora pode Já iniciar. começamos, então? Sim. Ah, ok. Então tá. Bom, boa noite a todas, a todos os presentes, né? É uma alegria estarmos aí reunidos, embora desta maneira, né? Nos adaptando aí aos novos formatos. Meu nome é Paula Schomer. Vou olhar aqui para a câmera, né? Melhor. Meu nome é, enfim, como eu disse, Paula Schomer, sou professora do curso de Administração Pública aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina. Sou também colaboradora eternamente aí da nossa Universidade Federal da Bahia, de onde muitos de nós que atuamos na gestão social nos formamos, estudamos, lá que eu conheci o Jová, por exemplo, e muitos outros colegas que hoje estão na Federal do Cariri, também a Patrícia, que é a nossa convidada de hoje, que eu já vou apresentar. Então, muito bacana encontrá-los nessa noite. Nossos temas de pesquisa tem muita relação, né, na minha trajetória de pesquisa, que vem do campo da gestão social e vim para o campo da gestão pública, e o conceito que a gente vai trabalhar hoje com mais ênfase, que é o conceito de coprodução do bem público, ou de coprodução de bens e serviços públicos. É muito interessante para a gente fazer justamente essa ponte, essa conexão entre a gestão social e a gestão pública. E é por isso, esse é o tema do nosso módulo também do curso de gestão social, que imagino aqui, né, temos muitos dos que estão fazendo o curso, que estão acompanhando esses debates, mas que também têm muita experiência, muita vivência como cidadãos, como gestores sociais, como gestores públicos, como membros de organizações da sociedade civil, de governos, de empresas, enfim, que estão no dia a dia também envolvidos de uma forma ou de outra na coprodução de bens e serviços públicos. Então, acredito que será uma oportunidade da gente trabalhar um pouco os conceitos, mas, sobretudo, as nossas experiências. E as nossas experiências anteriores, mas também durante esse momento de pandemia. E esse é o foco que a gente vai trabalhar mais aqui hoje. Então, antes de passar para apresentar a nossa convidada, dizer que o conceito, né, de coprodução de bens e serviços públicos, como está definido aí no nosso módulo, ele trata de um processo contínuo, regular, de engajamento mútuo entre os profissionais, geralmente servidores públicos, mas também podem ser profissionais que atuam em organizações da sociedade civil, ou até às vezes em empresas, enfim, aquele que é o profissional numa certa área, e do outro lado, o cidadão, que é o usuário desse serviço, mas também a comunidade em torno desse usuário, que muitas vezes é a família, às vezes é a comunidade do bairro, do território, enfim, então, sempre a coprodução tem a ver com esse encontro, com essa conexão, com esse engajamento mútuo entre o profissional numa determinada área de serviços públicos e os usuários e a comunidade que utiliza, mas que também participa do desenho ou da implementação desse serviço. E é para debater um pouco dessas experiências de coprodução, as suas características, também os seus desafios no contexto brasileiro e nas diferentes áreas de serviços públicos, que nós vamos debater hoje. E para isso eu tenho o prazer, né, de receber aqui a nossa convidada de hoje, a professora Patrícia Mendonça, que é graduada, né, em administração na Universidade Federal da Bahia, que é desde então que nós nos conhecemos. Ela fez o mestrado na London School of Economics e depois o doutorado na Fundação Getúlio Vargas. E ela é membro também, como eu e como muitos daqui, da rede de pesquisadores em gestão social. Também somos membros da ISTR, que é uma associação internacional de pesquisa na área do terceiro setor. E a Patrícia é professora e pesquisadora do Programa de Gestão em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, da EASH, da Escola de Ciências, Artes e Humanidades, professora tanto da graduação como no mestrado. Na EASH ela também trabalha com a disciplina de gestão social no curso de graduação, não é, Patrícia? E então ela, enfim, tem muita vivência também, muita experiência nesse campo, no contato direto com organizações da sociedade civil. Ela também vem pesquisando muito a questão do marco regulatório, a implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil,
E nos últimos anos, eu e a Patrícia, além da amizade, a gente tem compartilhado algumas reflexões e orientações, bancas de estudantes que vêm trabalhando com o tema da coprodução. E é daí que nasceu, então, essa ideia da gente convidar a Patrícia hoje. E, recentemente, nós escrevemos um texto que imagino que talvez você já tenha tido acesso, que foi publicado no blog Gestão, Política e Sociedade, do Estadão, onde a gente falou da pandemia, desse período que estamos vivendo como um período interessante para a gente experimentar a coprodução sob diferentes formas, e também de refletir sobre como esse padrão de mais engajamento dos cidadãos na provisão de serviços, seja em saúde, educação, em outras áreas, como ele pode se tornar um padrão também mais visível, mais desenvolvido nas políticas públicas de modo geral, para depois da pandemia. Só queria registrar ainda que esse tema e o texto que escrevemos para o curso foi escrito em parceria com o professor Augusto Tavares, que é um grande parceiro também aí nas reflexões em gestão social, coprodução e participação cidadã, e ele não está aqui hoje, mas está com a gente, fundamentando esse debate, inspirando também esse debate sobre coprodução e gestão social. Então, meu agradecimento ao Augusto pela incrível parceria que tivemos na elaboração do texto, agradeço ao LIEGS, à Universidade Federal do Cariri, e a todos os presentes por essa oportunidade, e agradeço muitíssimo também à professora Patrícia por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Então, a ideia é que mais ou menos no início aqui a gente vai debater um pouco a partir da visão da Patrícia, e em seguida a gente vai para as perguntas, para o debate, porque a ideia é a gente aproveitar esse momento para isso também. Então, Patrícia, vou passar para você fazer a sua fala inicial, sua chegada aqui à sala, e também para você já nos contar um pouco, né, como é que você passou a observar o que estava acontecendo à sua volta, como professora, como cidadã, como mãe, como vizinha, e por que isso foi te mostrando, opa, estamos praticando coprodução aqui de novas formas nessa pandemia. Bem-vinda. Muito obrigada, Paula, pela sua introdução, né? Queria agradecer também aos colegas da UFCA, do Cariri, ao LIEGS, né? O colega Jeová, aos colegas da RGS, Rede de Gestão Social, né? Tantos projetos legais e importantes que a gente tem tocado junto, compartilhado. É uma alegria, uma satisfação poder estar participando aqui com esse público, né? Tão diverso, né? Pessoas de norte a sul do Brasil aqui, entrando nessa sala agora, participando desse curso, né? E também aqui participantes também não ligados ao curso, né? Já que essa primeira conversa é aberta. Então, para mim é uma grande satisfação, né? Ter essa oportunidade de interagir, né? Com esse público. Eu estou na Universidade de São Paulo, né? No campus da Zona Leste, e eu tenho, como o Paulo falou, né, minhas pesquisas são centradas muito em organizações de sociedade civil e, ultimamente, coprodução, né? Então, o meu olhar já era muito, né, para as interações. O meu olhar para o Estado é a partir das interações, né? E ao olhar, né, parcerias, interações, né, organizações sociais, parcerias com ONGs, com organizações, eu comecei a me interessar também sobre a coprodução, que também envolve interações, né? E começou a me chamar muita atenção, porque eu passei a vivenciar, né, de uma forma muito mais presente a coprodução quando nós entramos nessa situação agora da pandemia, né, desde o início do ano. E eu comecei a observar, né, o quanto que esse conceito, né, tem para a gente refletir, né, e poderia estar contribuindo muito mais, né, em a gente pensar soluções públicas, sejam emergenciais, sejam de médio prazo, para lidar com essa situação de uma emergência sanitária. Né? Então, como é que o produtor, né, o produtor de um serviço, seja ele o Estado, uma empresa, né, uma rede, né, não tradicional de serviço, mas um produtor que envolve uma rede, muitos participantes, e quem vai usar esse serviço, né, é também um coparticipante, né, também
que vai ajudar a construir isso em conjunto. Então, de repente, eu me vi, né, como mãe, como vizinha, né, como uma pessoa preocupada com a situação de saúde no Brasil, muito mais intensivamente participando e pensando e construindo, né, e coproduzindo isso, né? Eu acho que a maioria de vocês aqui, quem tem crianças em casa, né, deve estar intensamente coproduzindo, né, a educação nas suas casas. Eu tenho uma filha, né, que está agora em processo de alfabetização, e eu já tinha uma participação, né, a família como um todo tem uma participação no processo educativo, né, em alguns contextos mais, em outros menos, mas isso está sendo vivenciado por cada um de nós nesse contexto de uma forma muito mais forte, né? E essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? O quanto que depende, né, não só do usuário final, que seria minha filha, né, desse serviço, como quem está em torno dela, né? O entorno dela todo é tão importante, né, para que esse bem, né, público, que alguns até argumentam que ele não pode ser inerentemente só produzido, mas ele é inerentemente sempre coproduzido, que é esse bem chamado educação, assim como esse bem que a gente chama de saúde, só pode ser inerentemente coproduzido, né? Ninguém pode chegar e te dar a educação, e te dar a saúde, e te dar totalmente a segurança, né? A segurança pública. Mas aí, nesse contexto de pandemia, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa, né? O quanto que eu estou participando mais, o quanto que eu estou sendo mais responsável por coproduzir também a educação, junto com a escola, junto com os professores, junto com os coordenadores da escola, junto com a minha filha, né, a família toda, o meu marido também. E aí a gente começa a visualizar, né, na parte da saúde, né, eu falo exemplos iniciais aqui para a gente começar a nossa conversa, da saúde e da educação, porque essas são as duas áreas onde a gente tem, talvez, mapeado, né, e estudado mais experiências de coprodução. E aí, num contexto de pandemia, né, é o tempo inteiro na nossa frente, basta a gente, né, ligar a televisão, olhar os jornais, para a gente ver experiências em todos os lugares, né? Eu vou começar experiências em outros países que têm dado certo o mapeamento, né, de contatos, né, de interações sendo mediados por tecnologias, né, ou sendo mediados pelos próprios cidadãos, quando há uma resistência, né, a essa tecnologia. E a gente olha aqui, muitas vezes, soluções locais, né? Até mesmo para passar informações. Isso tem acontecido muito em periferias, em cidades pequenas, onde a gente vê a população, né, os cidadãos se mobilizando para divulgar informações, para trabalhar junto com os profissionais de saúde, nas unidades básicas de saúde, para trabalhar junto com os agentes comunitários de saúde, né, para ajudar a disseminar essas informações de várias formas, né? A gente está vendo muitas iniciativas, né? Em São Paulo, onde eu estou, né, e no Rio, tem uma iniciativa muito grande, né, de centrais de favelas, grupos de periferia, que estão tendo um trabalho muito decisivo, né, num papel de prevenção e até mesmo auxiliando equipamentos públicos em como encaminhar esse fluxo aí para o tratamento mesmo, né? De como que auxiliam na recepção, enfim, no encaminhamento. Então, isso se tornou muito mais presente, e isso motivou, né, eu e a Paula, a gente a refletir um pouco isso nesse artigo que a gente passou para vocês, né? E a gente tem exemplos de outros países, por exemplo, países africanos, né, onde existe já experiências com epidemias localizadas em países asiáticos, né? Em Moçambique, por exemplo, há iniciativas como, por exemplo, o paciente expert, né, na prevenção do HIV. Então, é um paciente, né, portador do HIV e que passa a dar feedbacks ao sistema de saúde aí com as mais diversas entradas possíveis, seja direto para o profissional de saúde,
com especialistas de infectologia, farmacêuticos, né? A gente teve uma experiência no Brasil parecida, lá quando foi montado o nosso programa de AIDS, onde os usuários participavam de um comitê técnico que definia, né, as opções do governo do SUS para a distribuição do coquetel de medicamentos, né? Eram possíveis várias configurações diferentes de coquetel, tinha a ver com a efetividade do tratamento, mas tinha a ver também com custos, disponibilidades, né, desses medicamentos. E também como é que os usuários viam, né, que utilizavam, né, então, do ponto de vista de efeitos colaterais, que eles relatavam, tudo isso era levado em consideração, né, nesses comitês e em experiências que foram adotadas em alguns países africanos, né, pela própria Organização Mundial de Saúde, a experiência dos pacientes expert, também na prevenção do HIV. E isso também tem funcionado, né, em contextos, em países africanos, da própria Ásia, né, eles têm uma experiência maior em lidar com epidemias e conseguem mobilizar um pouco mais, né, as pessoas, né, para eles conseguiram controlar, né, lidar com a epidemia de ebola, outras epidemias de SARS, né, de outros, enfim, de H1N1 na Ásia, foi muito decisivo, né, o engajamento das pessoas para o controle dessas epidemias. Então, essa seria assim, uma abertura, né, reflexões iniciais sobre como é que isso tem chamado a atenção da gente, né, o quanto de experiências que estão sendo feitas e o potencial que isso tem no médio e longo prazo, né? Porque essa situação ainda vai perdurar por algum tempo, né? E como é que a gente vai lidar com isso? Seja na educação, na questão, né, do presencial, não presencial, seja no contexto da saúde, como é que a gente vai continuar lidando com isso? Bom, Patrícia, eu tenho aqui algumas perguntas que eu já tinha pensado, mas eu vou pegar duas que já chegaram aqui para a gente no chat, que é uma maneira também da gente trazer as perguntas do pessoal que está participando. Uma é a Aline, ela pergunta, o Estado não deveria ser a coprodução na forma de políticas? E aí já tinha pensado de perguntar sobre o papel do Estado, né, e como é que o Estado precisa ser o promotor ou não da coprodução, facilitar ou não a coprodução. Então, quando é o Estado que lidera, que abre, ou quando é a sociedade civil também que ela pressiona, ela demanda, ela toma a iniciativa. E aí a tua experiência também muito próxima na questão da implementação do Miroski, por exemplo, né? Uhum. Em que medida a gente espera que o Estado tenha um papel protagonista nessa relação, em que medida a gente espera que a sociedade seja protagonista, e mesmo assim, que papéis diferentes podem ter aí para o Estado? Essa é uma pergunta. E a outra que a Ângela traz, e que me parece também muito importante essa questão, ela pergunta aqui, como, eu estou parafraseando aqui a Ângela, desculpa, Ângela, porque eu só anotei um ponto da questão, que é como os pais que não estudaram vão acompanhar os filhos, por exemplo, na coprodução aí da educação. E aí vem uma pergunta minha também, que é, ok, o cidadão, de alguma forma, seja o estudante, seja a sua família, a comunidade, eles sempre têm um papel na educação, mas em que medida há também muita desigualdade ou iniquidade quando a gente coloca uma responsabilidade ainda maior sobre as famílias, nesse caso da educação, né, e como que os recursos, digamos, que cada família, cada comunidade vai ter para investir nos processos de coprodução são muito diferentes entre si. Então, se você puder já comentar essas duas questões, acho que já dá um bom debate. Maravilha, nossa, vamos lá, já vamos para os grandes debates, né, que existem hoje sobre coprodução, vocês acabaram de tocar neles, né? Lembrando que, veja, o debate, pelo menos acadêmico, né, sobre coprodução, ele está muito concentrado em países europeus, né, e na América do Norte, aí que tem contextos bem diferentes, né? No caso da Europa, sociedades um pouco mais protegidas, né, socialmente, um histórico de engajamento, né, nos Estados Unidos, principalmente, uma participação muito mais forte do mercado, né?
E isso gera dinâmicas completamente diferentes, né? Mas, e principalmente no contexto europeu, né, o protagonismo de quem vai tomar a iniciativa da coprodução, ele pode variar dependendo da área, mas quando você tem questões assim, saúde, educação, segurança, é claro que esse protagonismo, né, até porque são direitos sociais muito bem consolidados em algumas sociedades, o papel do Estado jamais poderá ser esvaziado nesse sentido, né? Então, está dado o que é o papel do Estado, né, em garantir certas condições, em fornecer, né, certos serviços sociais. Ele está ali, ele jamais pode ser retirado. A coprodução, né, vai ter vários papéis, né, em melhorar, em complementar, em inovar, principalmente, até mesmo em controlar, acompanhar, como também como o Estado, né, ou os parceiros ou redes estão entregando esse serviço, né? Então, a coprodução ela pode acontecer em etapas diferentes, né, da produção em si, do bem público, não só no momento da entrega em si, mas ele pode acontecer antes, ele pode acontecer depois, né, quando tenta se coproduzir, como é que vai se avaliar e se controlar e se aprender, né, sobre como que esse serviço está sendo prestado, como pode ser melhorado, como, né, de que forma podem ser mais transparentes as informações, isso toda uma discussão também sobre coprodução do controle público, da transparência pública. Então, eu penso que a coprodução, ela não, né, principalmente em contextos de sociedades muito desiguais, como a nossa, ela jamais pode tirar esse papel primordial, fundamental e protagonista, assim, né, na nossa sociedade. Precisa ter esse protagonismo. E aí, dá para a gente ter coprodução sempre? Não, não dá, né? Não vai dar para a gente coproduzir tudo, né? E nem em todos os momentos. Em algumas coisas dá para a gente coproduzir o design, a melhoria, em outras coisas dá para a gente coproduzir o controle, em outras coisas dá para a gente coproduzir complementando, ajudando, melhorando, incrementando algo na hora da entrega, né, do serviço. E só um momento. Parei para tomar uma aguinha aqui. Então, a gente tem que ver essas questões, né? E aí, essa pergunta, né, dos limites da coprodução, um dos principais limites da coprodução é a desigualdade, porque a coprodução ela vai envolver um mínimo de capacidades que precisam ser compartilhadas, né? Conhecimentos, vivências, experiências que precisam ser compartilhadas de alguma forma, né? A depender do tipo de serviço, esse compartilhamento vai ter um nível, né, vai requerer um nível de entendimento, um nível de domínio técnico de algo de quem está coproduzindo, né? Em outras situações, vai envolver um aporte de recursos para se coproduzir. E isso nem sempre é possível, né? Seja em qualquer tipo de serviço, qualquer etapa do serviço, como também entre pessoas, entre cidadãos, né? Que estão recebendo os mesmos serviços sob diferentes condições. E isso a gente está vendo, né? Como é que está sendo, por exemplo, coproduzir, para alguns é possível coproduzir a educação nesse contexto de pandemia, para outros é impossível, né? Para outros não tem realmente. E aí, como é que a gente tem que lidar com isso? É interessante fomentar a coprodução, mas é interessante pensar nos limites dela. E como é que a gente lida com esses limites também? Pessoal, eu vou interromper só um pouquinho, porque a gente está tendo um pequeno problema na plataforma para aceitar novas pessoas. Eu vou precisar atualizar. Aí a gente vai ser uma pausa bem curta, só para atualizar, para conseguir adicionar as outras pessoas, certo? Ok. A gente fica aqui, é isso, Mônica? Isso, vocês ficam aguardando. Vou só reiniciar a plataforma. Tá legal.
Pronto, agora sim. Podem continuar. Voltamos a esse pequeno processo. Deu tudo bacana. certo. Só queria, assim, dizer que na mesma linha do que a Patrícia colocou, também acho isso muito importante. Nem sempre é possível que haja coprodução, ela vai haver em alguma etapa do processo, não se pode retirar a responsabilidade do Estado. Lembrando aqui, um dos mestres nossos aqui nos estudos de coprodução, o professor Salme, ele sempre fala que, na realidade, a gente sempre vai ter um mix de modelos, não é? Ou modelos mistos, e que para alguns serviços, em alguns momentos, é preferível uma provisão mais exclusiva pelo Estado, às vezes ele vai poder produzir via mercado, com mais participação de empresas e outras organizações, e às vezes a comunidade vai ocupar um papel mais importante na provisão desse serviço. Mas tem uma característica que muitos autores chamam a atenção, que é para justamente não penalizar o cidadão, né, e retirar a responsabilidade do Estado na provisão de bens e serviços públicos básicos, que é o caráter voluntário, a ideia de que a cooperação deve ser sempre uma escolha, uma possibilidade entre outras, né, que a gente não pode impor ao cidadão que ele tenha que participar de todas as etapas ou de todos os tipos de serviços. Embora, como a Patrícia já colocou, alguns serviços que são os pela sua própria natureza, como a educação, não existe educação sem o educando, não é? Então, em algum grau, assim como saúde, assim como segurança, enfim, em algum grau a gente se envolve, mas aí que tipo de atividade, com que grau de responsabilidade, com que grau de especificidade, isso vai variar, e vão ter mix diferentes aí conforme o contexto. Isso também é uma realidade que varia de um contexto para outro. Voltando aqui, Mônica, você me ajuda, porque eu estou pegando algumas questões do chat, mas se eu perder alguma que você viu que eu não toquei ainda, eu já falei da Daline, da Ângela, e tem várias outras aqui, Patrícia, acho que a gente vai indo pelas perguntas, porque acho que elas estão bastante interessantes. Outra é a seguinte, a Deise também colocou a preocupação que você já apontou sobre a questão da desigualdade. Então, por exemplo, participar tendo uma condição favorável, internet, celular, é um pouco mais fácil do que quem não consegue acompanhar até as comunicações e orientações de como fazer esse papel dentro da sua família. Isso é uma preocupação que a gente já colocou aqui, então as condições não são iguais, e aí o que acho que agora a gente tem aprendido também com a pandemia, mesmo no contexto das universidades, é que a gente precisa, então, identificar quais são essas condições que impedem um certo acesso à igualdade e trabalhar sobre essas condições para facilitar, e talvez esse possa ser um papel do Estado também, né, que é para promover mais equidade, ele também tem que entender quais são os limites e tentar trabalhar sobre esses limites para que os cidadãos possam se envolver. Agora, acho que é bem importante assinalar que a gente nunca pode pressupor, ou nunca pode, né, vou dar uma lição de moral aqui, mas eu particularmente acredito que qualquer pessoa, em qualquer condição, ela tem capacidade de contribuir com algo, né, que diz respeito à sua vida, que diz respeito à educação sua, da sua família, da sua comunidade, à sua saúde, à sua segurança, mesmo com limites tecnológicos, mesmo com limites educacionais, do ponto de vista da formação escolar, todo cidadão tem o que contribuir, todo cidadão merece ser escutado, e todo cidadão tem capacidade de contribuir para a coprodução do bem público. Se a gente é o Estado nessa relação, ou se nós somos os profissionais nessa relação, ou como professores, né, se a gente não acredita que o estudante é capaz de aprender, que ele é capaz de se desenvolver, não existe o processo educacional feito pelo profissional. Então, acreditar no cidadão, acreditar na capacidade das comunidades é essencial. E aí, o Fabrício trouxe aqui, Patrícia, o exemplo de Paraisópolis, ele colocou até o link aqui no chat para uma reportagem, que é um exemplo exatamente de uma capacidade de organização comunitária bastante sofisticada, não é, nesse momento tão desafiador,
e que brota da comunidade, e aí talvez você possa comentar um pouco mais sobre esse caso. Além disso, o Décio trouxe o exemplo do Colab, que é enfim, um serviço, né, que faz a integração entre prefeituras e cidadãos, e se ele pergunta se pode ser considerado um exemplo de coprodução. E por fim, a Audrey pergunta sobre, ela dá o exemplo, ela ou ele, não sei, desculpa, programas SUAS, programas que já vêm muito moldados do Ministério da Cidadania, por exemplo, programas no âmbito do SUAS, como Criança Feliz, ainda há chance de coprodução quando o programa já vem muito formatado? Como é que você vê aí? Então, tem já vários pontos aqui, se você puder comentar. Obrigada, gente. Eu estou vendo aqui que está bombando o chat, eu não consegui dar conta de tudo, só agora que eu abri. De fato, né, quando eu falei daqui de São Paulo, né, das periferias, um dos grandes exemplos é de Paraisópolis, né, eles criaram as figuras dos presidentes, né, de ruas, de pedaços, né, e que tem um papel importante de disseminar a informação, de ajudar a engajar, de fazer esse mapeamento de contatos, né, para os casos, né, de distribuir material, tudo isso no contexto da pandemia, distribuir material, doações, como fazer isso sem criar aglomerações, né, tem sido muito forte aí, né, o direcionamento de doações, as doações têm aumentado nesse contexto da pandemia, né, o que mostra também a questão do voluntário, as pessoas querem ajudar, as pessoas querem fazer, né, elas às vezes só precisam ter alguém do outro lado aberto para fazer isso junto com elas, ou elas mesmas visualizarem, né, a importância, o propósito deste engajamento. É assim na hora que elas vão fazer doações, e como a população brasileira está doando mais agora. E é assim também na hora de coproduzir, que a Paula falou, né? Qual que era a outra pergunta, Paula? Porque eu me perdi, eu fui tentar olhar aqui o chat. Era sobre os SUAS, né? Sim, claro, os programas bastante formatados do SUAS, como Criança Feliz. Isso eu vou dar um exemplo, citando outros estudos em outras áreas, que é o pessoal da literatura de políticas públicas, né? Que está analisando muito a questão dos burocratas do nível de rua, né? Aqueles que estão ali em contato com o cidadão, que eu acho que a literatura de coprodução tem muito que conversar com essa literatura, né? De implementação e desses burocratas do nível de rua. Mesmo esses programas mais formatados, né? A gente tem uma variação grande de implementação. Por quê? Justamente porque eles estão olhando pelo lado dos burocratas, né? Mas a gente pode supor também que esteja havendo coprodução, né? Que na hora da entrega ali, você tem, né, como a literatura da burocracia fala, discricionalidade, né? Possibilidades de moldar, né? Como é que aquilo vai de fato ser feito, né? E há de se pensar que ainda que programas, né, podem ter maior ou menor participação, maior coprodução no momento do seu desenho, né, na sua implementação, a gente está considerando contextos variadíssimos no Brasil todo, né? Há N possibilidades possíveis. Então, coproduzir saúde, né, na região norte, com comunidades ribeirinhas, é muito diferente de coproduzir saúde numa periferia da Grande São Paulo. E mesmo que hajam pessoas em situação de vulnerabilidade, né, e crianças, no caso da Criança Feliz, crianças na idade até 6 anos, a primeira infância, em situação de vulnerabilidade em comunidades ribeirinhas, muito diferente de crianças em situação de vulnerabilidade na periferia de São Paulo, né? E mesmo assim, esses programas conseguem se adaptar. Há possibilidades ainda, né, de se experimentar no nível local, e é por isso que a gente pode pressupor, como a Paula falou, né, de que porque as pessoas podem ter, sim, algo a contribuir, mas que também as burocracias lá na ponta podem também se adaptar. Isso é bem interessante. Também a Graziele Zimmer, aqui, que foi me orientando no doutorado recentemente, ela estudou justamente o papel da burocracia em facilitar ou dificultar a coprodução,
ela estudou saúde em 3 municípios, 2 aqui de Santa Catarina e um do Ceará, e o que a gente viu que na mesma cidade, às vezes, né, por exemplo, Florianópolis ou Itajaí, que foram os casos que a gente estudou, dentro de uma política que é relativamente formatada, que é a estratégia de saúde da família, que já tem aí uma tradição de participação, mas que há uma diferença enorme no tipo de engajamento cidadão de um bairro para outro, a depender de como os burocratas aí da ponta, os burocratas de nível de rua, depende da sua trajetória, depende de como eles têm também outras experiências de participação antes, como cidadãos, como gestores, e eles vão, então, ser mais abertos ou menos, né? Mas também depende do caso que a gente chamou dos níveis médios da burocracia, né? Se elas são mais abertas ou menos para essa coprodução que ocorre na ponta. De fato, a questão do contexto e das pessoas, né, que se envolvem, da maneira como exercem a liderança, seja na comunidade, seja no serviço público, vai fazer muita diferença, digamos, no grau de engajamento, no tipo de atividade em que vai haver coprodução ou não. E por mais que a gente desenhe nos programas, né, na concepção dos programas, espaços, oportunidades para que esse engajamento ocorra, a característica desse engajamento vai variar muito de um lugar para outro. Então, é interessante mesmo essa pergunta que a Audrey trouxe sobre essa relação entre o que é formatado e o que varia conforme o contexto. Patrícia, sobre o Colab... sim, Mônica, diga. Não, pode concluir, era só para repassar mais 2 perguntas. Ok. Então, tem uma ainda que a gente ficou do Décio sobre o Colab, se você conhece, Patrícia, como eles atuam e se isso pode ser... Né? Uma plataforma colaborativa, né, onde as pessoas, elas podem ser consideradas, sim, coprodução, as pessoas vão contribuir, porque elas vão construir ali, na plataforma, né, informações que vão ser importantes, que vão alimentar, né, vão mudar. Então, por meio dessa plataforma, você vai melhorar, redesenhar, criar mesmo um novo serviço, né? Então, sim, aliás, existe um potencial forte, né, através dessas plataformas, né, dessas experiências mediadas por tecnologias também de modificar aí a relação, né, do cidadão, do usuário direto de serviços com o poder público, né, um potencial muito forte. No contexto da pandemia, por exemplo, há países que têm utilizado fortemente a tecnologia, né? Com o engajamento voluntário dos cidadãos. Você, né, se engaja lá, se conecta num aplicativo e você voluntariamente fornece as suas informações, né? E há em outros contextos em que isso é meio que puxado, né, sem muita consulta ao cidadão, a todas as informações, né? Uma espécie de controle totalitário, né, dessas tecnologias, que é uma das preocupações, inclusive. Mas, assim, há muitas possibilidades desse engajamento voluntário mediado por tecnologia, sim. Eu acho que a Mônica pode colocar as perguntas diretamente, né, Mônica? Certo. O Laerson perguntou, no contexto próximo de eleições municipais, com as guerras partidárias em cidades, especialmente pequenas, em que a disputa eleitoral se confunde a um jogo de interesses particulares, como a coprodução, que depende da conciliação de objetivos comuns, é prejudicada e o que fazer? Outra pergunta da Tatiane, que tem a ver com o material do módulo. Professora, boa noite. Durante a leitura do módulo, videoaula e textos complementares, ainda não ficou muito claro para mim o que é sobre coprodução em si. Poderia explanar um pouco mais sobre a mesma? Eu vou responder a primeira, a Paula responde a segunda. Pode ser? Então, Pode vamos sim. lá. Fica à vontade. De fato, quando a gente já falou aqui de várias limitações, né, que podem acontecer com relação à coprodução, além de contextos desiguais, contextos diferentes, né, capacidades, recursos diferentes, até abertura, né? Existe vários níveis em que essa coprodução também pode chegar. Ela pode se dar num nível mais, digamos, simbólico, ali, vou dar um exemplo, né? Uma coprodução onde eu tenho
uma fila, umas senhas, o cidadão tem que se engajar, tem que se registrar para acessar o serviço e manter o fluxo desse serviço. O engajamento desse cidadão é importante, principalmente em praças de serviços públicos, ou até mesmo no transporte público, quando a gente entra no ônibus ou no metrô, né, que tem alguém, né, tem sinais ali dizendo para você se afastar da porta, para dar espaço para os outros entrarem. Você está coproduzindo ali a mobilidade. Não requer, né, apesar que às vezes a gente não vê isso, mas não requer um grande engajamento do cidadão. Né? Então, embora possa estar ali melhorando a eficiência de um determinado serviço, ela se limita àquilo. Né? Há níveis mais complexos aí, aprofundados de coprodução, né? Onde aí o cidadão vai se engajar, né? O coprodutor vai se engajar num ponto que ele vai passar a questionar, né? A própria forma como o Estado está ofertando para ele aquele serviço. Ele pode passar, né, a questionar a legitimidade, né, do Estado naquela situação que ele se encontra, né, enquanto usuário daquele serviço. Né? Ele pode passar a questionar, né, por exemplo, mais transparência. Por que não tem, né, profissional no posto de saúde para me atender? Né? E aí vai lá no Conselho de Saúde, pede para olhar como é que foi aplicado aquele recurso. Isso, de fato, não é todos os contextos políticos, principalmente os políticos, os prefeitos à frente de municípios, que estão dispostos a isso. Muitas vezes isso não... Né? E pode acontecer, né, disso criar um bloqueio para você promover a coprodução, né, se criar bloqueio. Isso pode ser tanto pelo político, o representante que está ocupando o cargo de representante, ou pelo próprio burocrata, né? Ele pode também, né, o burocrata, ser questionado, porque, né, eu sou um médico, eu sou um professor, eu estou ali no status. Quando eu vou coproduzir, eu estou, como a Paula falou, levando em consideração que as pessoas que estão ali também têm um conhecimento. E, geralmente, muitos burocratas não querem, né? Tem restrições a fazer isso. Então, é essa mesma situação. Existe o risco também de, em vez de promover a coprodução, eu promovo cooptação, né? Nesse contexto de conflito político também, né? Porque principalmente quando a coprodução envolve uma redistribuição aí de poder entre o usuário e o Estado, entre os profissionais e o usuário. Então, tem todas essas questões para se ver, né? Não é só, legal, eu quero melhorar o serviço, vamos todos coproduzir, paz e amor, beleza. Não, tem uma série de conflitos que acontecem e vão continuar acontecendo, né? Se eu vou coproduzir ou não, eles estão ali rolando. Muito bacana essa pergunta sobre as eleições, né? E isso que a Patrícia falou me lembrou de alguns textos que exploram a relação entre confiança e coprodução. Então, dizendo que um pouco de confiança entre aí o Estado, né, o profissional e os usuários é preciso haver como uma condição de partida para haver coprodução. Olha, eu confio que o cidadão é capaz, o cidadão confia naquele chamado, né, do profissional ou do Estado. Mas durante o processo, a confiança pode ser aumentada, desenvolvida, porque, enfim, então, estamos trabalhando juntos, estamos sendo capazes de ser transparentes, de abordar os problemas, de cumprir os acordos e chegar a bons resultados. E aí a coprodução e a confiança se fortalecem. Mas, às vezes, durante o processo, se destrói a confiança, diminui a confiança. Porque quando você começa a perceber, justamente como ela falou, falta transparência, falta recursos para que aquela coprodução seja justa, seja razoável, né, como a gente falou antes da questão de desigualdade. Aí começa a se tornar um ônus muito grande para o cidadão. Ele não vê espaço para aquilo melhorar a vida dele, ele sente que está, muitas vezes, como a gente fala também das formas de participação que são vazias, que são só para dizer que o cidadão participou, opinou, mas, na verdade, a opinião dele não é levada em conta. Ou as condições o cidadão se sente mais sobrecarregado do que era antes, e aí ele vai perdendo confiança. Então, se não é um processo realmente transparente, bem feito, né, de engajamento,
é arriscado para a burocracia e para o gestor público se abrir para a coprodução, e por isso muitos também têm receio, não é? Porque eles expõem também suas fragilidades. Mas se for o contrário, quer dizer, o gestor público, o burocrata, vê isso como uma oportunidade de realmente trazer o cidadão e de uma forma transparente, accountable, né? Mostrar os seus limites. E dizer, olha, eu não consigo fazer porque eu não tenho recurso, ou porque eu não posso, ou porque tem um limite legal, ou etc., e pedir ajuda do cidadão, enfim, da comunidade para resolver o problema, pode ser que ele ganhe credibilidade e confiança, mas é bastante arriscado. Bem, a Tatiana, né, que tinha perguntado sobre a questão do conceito mais geral. Acho que alguém aqui, a Renata também colocou, realmente é um tema bastante abrangente, esta coprodução, às vezes se torna complexo, de fato, né? A gente pode pensar no conceito num sentido mais guarda-chuva, mais genérico, que coprodução é tudo que a gente junta, né, dois setores, duas pessoas, enfim, dois segmentos aí para fazer juntos. E aí esse termo é muito usado em outras áreas, no cinema, por exemplo, né, coprodução, uma coprodução são, em geral, duas organizações que se juntam para fazer um filme, e é uma coprodução, aquele filme é coproduzido por mais de uma organização. Então ele pode ser entendido como um conceito guarda-chuva onde cabe muita coisa, cabe vários conceitos aí que a gente estuda, como, sei lá, parcerias público-privadas e por aí vai. Mas num sentido mais estrito, e alguns autores preferem delimitar bem, porque senão fica essa fronteira muito tênue com vários outros conceitos, né? No sentido mais estrito, ele vai sempre envolver algum grau de engajamento na implementação, não só no design. Alguns autores acham que a participação só no design ou só na decisão, ela não chega a caracterizar a coprodução, e alguns vão chamar isso de cocriação ou co-design, e a coprodução seria algum papel ativo do cidadão na implementação. Outra característica, como falamos, é que seja voluntário. Outra característica é que seja um processo mais perene, mais contínuo, que não seja uma coisa pontual, tipo, fizemos aqui uma festa, uma campanha, nos reunimos, tal, fizemos aquilo e deu. A ideia ok, até podemos chamar de coprodução, mas em geral a ideia da coprodução é de um serviço que é mais contínuo. Por exemplo, a gente falou em educação, a gente falou em saúde, tem muitos estudos sobre coprodução, como a Patrícia falou nos países europeus, são, por exemplo, cuidados com idosos, cuidados com pessoas que têm algum tipo de deficiência, que são serviços de longo prazo, que exigem um engajamento muito grande da família e dos profissionais e da comunidade, e então é esse tipo de serviço, principalmente, que a gente fala quando envolve a coprodução. E aí, como a Patrícia falou antes do exemplo de uma pessoa que tem uma certa doença e que passa a ser alguém que, porque vive a doença, e é uma doença crônica, uma doença de longo prazo, ele tem uma capacidade de ajudar a pensar o design, a provisão e com a comunidade, que vai ajudar realmente a desenhar e realizar aquele serviço. Então, é principalmente para esse tipo de coisa que a gente vai usar esses, digamos, conceitos, mas também as ferramentas, né, da coprodução. Muito bem. Posso só complementar, Paula? Antes de complementar, né, o que a Paula falou também aí, dos conceitos, só mandar um abraço aqui para dois colegas que estão aqui no chat, Pedro, da PUC, lá de São Paulo, Pedro Aguirre, e para o André Aquino, né, colega lá da USP, de Ribeirão Preto, que estão aqui acompanhando também o chat. Já vi aqui, consegui o chat mesmo bombando, consegui dar uma geral nele aqui. É bem interessante, né, que a coprodução, ela nasce a partir de um olhar diferente da economia para essas transações, né? O olhar da economia tradicional produz e alguém consome, né? E aí, né, o que acontece? Isso é interessante, eu produzo um computador, alguém vai lá e consome esse computador, ok, né? Só que aí você tem um outro olhar da economia, de que a produção e o consumo, eles estão um pouco mais integrados, né? Que esse olhar da economia para esse processo, né? Produção, consumo, é muito restrito, né? E que quando está se falando de bens públicos, eu estou falando de processos que envolvem algum tipo de ação coletiva por trás disso, né?
embora alguns autores marquem muito a questão individual, mas a própria participação. É importante também pontuar que coprodução não é participação, ela envolve participar, mas também fazer algo junto, né? Ter um resultado a partir desta interação. Então, ela vai um pouco mais além da participação, né? Um outro olhar. E esse conceito de que o consumidor também coproduz, ele embora dentro da economia tenha se falado muito em bens públicos, bens e serviços públicos, mas ele também é coproduzido, como a Paula falou, no cinema, né, nas artes, na cultura e no setor privado, né? Uma coisa que estava bem próxima do dia a dia, embora agora a gente não esteja fazendo muito, que é andar de avião, né? Uma passagem de avião, você coproduz o tempo todo essa experiência, né? Ainda mais que agora você compra sua passagem, você imprime a sua passagem, você faz o seu check-in, você já despacha suas malas num lugar, né? E você vai lá praticamente e entra no avião, você já segue vários procedimentos, você, né, responde pesquisa logo depois que viajou para dizer como é que foi a sua experiência. Então, isso também acontece, né? E há muitos grupos que estudam a coprodução no setor privado, inclusive grupos críticos, né? Que isso que falam que isso é uma apropriação, né? Enfim, que é uma forma de se apropriar, né, de um trabalho e isso descarta trabalho do outro lado, né? Então, é um tema que é muito estudado sob essa perspectiva das transações, vem muito da economia, mas que quando chega na área pública vai relacionar muito a economia com algumas noções de ação coletiva. Professor, chegou mais 2 perguntas. Eu vou ler aqui. Uma pergunta do Leonardo. Em tempos políticos tão nebulosos, como vocês avaliam a coprodução? Podemos falar de algum fortalecimento ou enfraquecimento? A outra pergunta é da Daciana. Ela pede para que as professoras falem de alguma experiência exitosa em coprodução. Bom, nesse contexto de muita polarização, né, eu acho que fica bastante comprometido a questão da confiança, né? Na barbárie não dá para coproduzir, né? Na barbárie a gente vai brigar o tempo todo, né? Então, o que motivou também essa reflexão, né, desse texto que saiu no blog do Estadão sobre a coprodução e a pandemia, é que como a gente está um pouco tocado, né, e solidarizado com essa situação que todos nós estamos vivendo, né, talvez fosse, né, um tempo de pensar, né, de baixo para cima, a partir dos governos locais, das comunidades, dos equipamentos, né, de saúde que chegam mais ali perto da população, essa forma um pouco de restaurar, né, essa confiança, né, mas realmente fica difícil quando você tem que coproduzir, né? Hein, Paula? Se você vai tomar cloroquina, se não daquele termo horroroso lá, aí realmente esse tipo de coisa não ajuda a coprodução. Bom, exemplos concretos de coprodução, né? Eu tenho uma experiência aqui muito interessante, foi em São Paulo, né? Onde a prefeitura distribuiu, né? Minhocários, né, para a população, né, para fazer composteiras domésticas, né, e como que isso acabou criando, né, depois grupos em torno, isso virou, eles marcavam encontros em parques, isso foi de forma voluntária, né, esse programa piloto, né, de composteiras domésticas criou um engajamento voluntário dessas pessoas que estavam preocupadas com o meio ambiente, com sustentabilidade, e que a partir daí elas viraram polos, né? Passaram a fazer coleta seletiva no seu bairro, no seu condomínio, e passaram a cobrar mais e a prestar mais atenção nessas questões. Então, a partir de um projeto piloto, e mesmo depois que acabou o projeto, não foi dado continuidade, as pessoas continuaram engajadas, né? Inclusive, esse exemplo envolveu até uma empresa, um negócio social, que era a empresa que desenvolveu nessas composteiras domésticas, né? Enfim, que continua comercializando e tem expandido, né, a sua comercialização,
e que as pessoas não só adquirem um produto, que é a composteira doméstica, mas elas acabam se engajando no movimento aí de repensar a questão de resíduos, né, no seu bairro, no seu condomínio. É um exemplo concreto que eu tenho para dar, para além dos exemplos de saúde, educação que já foram falados aqui. De fato, eu lembro também de um exemplo muito bacana que eu acho que eu vi há alguns anos atrás, eu não sei se ainda está operando, mas era em Maringá e era também com hortas comunitárias, e era muitíssimo interessante, porque começou por iniciativa da prefeitura, e em cada bairro também isso tem uma característica diferente, isso é bem interessante, porque a característica, né, de uma comunidade para outra, então a maneira como a horta e os recursos eram compartilhados, tanto da prefeitura como das famílias e tal, variava de um bairro para outro, mas começou a haver uma certa articulação em rede também entre as várias hortas comunitárias dos diferentes bairros, na cidade, depois com cidades da região, e tinha um papel bem claro de qual era a responsabilidade da prefeitura, os recursos que a prefeitura entrava e os recursos que a comunidade local entrava. Tem um exemplo também que a gente mandou, acho, como referência para o curso, que é aqui a gente analisou um caso aqui no município de Blumenau, da pavimentação de ruas. Pavimentação de ruas é um tema que muitas prefeituras fazem, tem demandas, e que muitas vezes as prefeituras não conseguem atender a toda a demanda, dependendo da característica do município. Tem municípios que têm muitas estradas, bairros novos, né, ou estradas rurais que há demanda para pavimentação, e geralmente há aí recursos que são coletados, recursos financeiros, mas também a comunidade pode participar, às vezes, com mão de obra, com participação no design, no controle, mesmo quando envolve uma empresa privada na provisão. Além disso, eu vi que aqui no chat tem várias pessoas colocando exemplos. O Joacil Carlos colocou vários exemplos, então, colegas aqui, bem bacana. O Pedro Aguerre também colocou um exemplo que ele disse que acho que deixa eu ver, Pedro, se eu subo aqui, que você colocou em São Paulo, né, com o envolvimento da PUC. De Heliópolis. Isso, Pedro, tudo bom? Heliópolis, a experiência da UNAS, né, a organização que gere vários convênios e que tem um processo de enfrentamento da pandemia muito interessante, muito virtuoso. E, perdão, a questão política parece forte, né, porque em período de eleições há um tensionamento, né, das relações, uma marcação de espaços e territórios, então a questão da confiança e a desconstrução de alguns combinados pode se dar e aí se instaura um conflito, mas, enfim, o documento está aí para partilhar com as pessoas. Muito bom, Pedro, obrigada. E a Tatiana Doim também lembrou que tem ligação aí com as temáticas da economia de compartilhamento, que também estuda muito essa relação entre o provedor e o usuário, não é? Nessa ideia de economia de compartilhamento. Então, bem bacana também fazer essa conexão. E, de fato, a questão política, outro dia eu vi um comentário no Twitter, uma pessoa dizendo assim, a frase era, eu não confio em nada que vem desse governo, né? Não vou dizer qual governo, mas, enfim. Aí é isso, o princípio base de partida, né, da confiança, ele já fica quebrado. E no contexto eleitoral, como bem disse o Laerson, né, muita gente explora também esses problemas ou esses desafios, essas desconfianças, então realmente dificulta. Mas aí volta o que a Patrícia falou antes, da questão dos burocratas de nível de rua, que às vezes são os que vão dar continuidade a serviços de mais longo prazo, e aí, de novo, a característica que eu também falei do conceito de coprodução, que privilegia essa ideia de algo que é de mais longo prazo, né, que, em tese, é um tipo de serviço que não pode parar, por exemplo, cuidado com pessoas com deficiência, não pode parar na eleição, vamos começar agora vamos parar, depois volta, depois... Não, é um serviço que tem que ser contínuo. Então, em tese, a gente tem que investir em formas de coprodução que sejam resistentes a essas flutuações, tanto da política como dos recursos, né, que a gente desenhe serviços que vão ter algum grau de engajamento e um compromisso de ambas as partes ao longo do tempo, e que a gente vai ter que manejar essas mudanças que ocorrem no contexto, tanto em termos de recurso como em termos de cenário político, mas o serviço tem que continuar acontecendo, e esse é um super desafio mesmo para a coprodução. Bom, eu não sei, Mônica, em relação ao tempo, se a gente tem, a princípio seria 1 hora, um pouquinho mais? Eu acho que dá tempo de responder mais as 3 perguntas que chegaram. Legal, então a gente faz mais essa rodada, bacana.
participar dessa rodada. A pergunta do Aldri, ele está falando que integra um grupo de projeto de extensão lá na UFAL chamado Além das Ruas, que é um movimento nacional voltado para a população de ruas. Pediu aos alunos a desenvolver as redes sociais, porém, os membros têm dificuldades em fazer social media. Como fazer após terminar o projeto? Essa é a pergunta dele. Aí, a Edenilza perguntou: coprodução como processo de avanço para o desenvolvimento de comunidades a partir de pequenos projetos e sugestão de políticas públicas baseados na necessidade coletiva, formalizados pela integração de agentes públicos e representantes das comunidades adotados pela gestão como um produto e entrega. Pode ser entendida assim? E o André fez a seguinte pergunta: Patrícia e Paula, temos estudado a propensão da coprodução em áreas de população vulnerável. Nessas áreas, o poder público é um pouco mais distante, menos presente. E quando presente, como é vista a presença afeta a confiança, como já foi dito, histórico dessas intervenções e experiências acumuladas afetaria a propensão de coprodução? Como invertemos eventuais resistências? Essa é a pergunta do André. Patrícia, você começa? Começo. Aqui tem... Eu vou... Coprodução... Aqui ele está falando... A Edenilza, né? Você falou, Edenilza, você quer saber se esse conceito é... Ela trouxe um conceito e perguntou se está correspondente ao que é produção. É como se fosse assim, uma reflexão. Um processo de avanço para o desenvolvimento da comunidade a partir de pequenos projetos. Veja, tem que ter aí a dimensão, onde é que está, né, o usuário, o serviço, o que está sendo coproduzido e se está sendo coproduzido de forma contínua ou se foi apenas uma consulta, né, e uma formalização que foi apresentada ao poder público. Né? Isso seria uma participação, um relato, uma consulta, uma audiência. Não necessariamente está acontecendo a coprodução aí, né? Tem que ver se alguma dessas sugestões, né, de projetos foram acatadas e se ela tem uma continuidade ao longo do tempo, né? Agora a pergunta do André, meu colega lá da USP, também está estudando coprodução, falando sobre populações vulneráveis, né, onde o poder público não chega, né, e isso também afeta a relação de confiança e, portanto, estariam menos propensas a coproduzir, né? Como é que a gente inverte isso? Eu acho que a gente também tem que aprender, né, a coproduzir com essas populações vulneráveis. Eu acho que eu sou de, como a Paula falou, né, de que todo mundo, né, tem algo a oferecer, mesmo a gente está falando de população de rua, usuários de droga, população em situação de extrema vulnerabilidade, né? Eu já vi projetos lindos de coprodução com crianças na primeira infância, né? Quem diria que crianças de 4, 5 anos poderiam contribuir, né, para melhorar a aula, alguma atividade, né? Como é que o parque pode ficar melhor para elas brincarem? Mas é só ouvi-las, né? Elas têm que contribuir, né? Eu acho que é um pouco também, uma das formas da gente tentar olhar isso é o quanto de abertura, né, tem no poder público. É difícil, é mais difícil que a mobilização venha dessas populações vulneráveis, porque elas detêm muito pouco recurso para fazer essa mobilização, né? Eu acho que teria que vir um pouco mais de força, né, do poder público dessa abertura, né, de trazer, de olhar essa experiência, né? A experiência que eu tive também trabalhando com a política de AIDS, né? Os portadores criaram lá no começo, né, da política, no final da década de 90, eles criaram uma rede de pessoas vivendo com HIV, e eram pessoas numa situação de vulnerabilidade, sim, né? E que tinham a contribuir, né? Contribuir, inclusive, né, teve paciente que se tornou expert, né, em fármacos, em coquetel de medicamentos, eles tinham muito a contribuir. E você tinha um conhecimento também sendo construído sobre aquilo, né? É um pouco a minha visão, não sei se a Paula pode complementar aí. Bem,
Eu lembro que alguns casos que eu já li também de coprodução, acho que da Inglaterra, se não me engano, enfim, algum lugar de país europeu, era também trazendo exemplos de engajamento do que a gente chamaria de populações vulneráveis, mas sobretudo do ponto de vista, por exemplo, de deficiência intelectual, de deficiência física, e que, em tese, pessoas que teriam mais dificuldades de se envolver, mas que, dada a oportunidade, pensado esse desenho dos modelos de coprodução, havia muita oportunidade de receber contribuição desses públicos, inclusive, por exemplo, para desenhar seu próprio tratamento, né? Porque às vezes a gente tem, mesmo os profissionais, as famílias, as comunidades vão ter uma visão sobre o tratamento que é diferente de quem vive a doença, ou de quem vive a deficiência, vive a sua limitação. Então, quanto mais a gente conseguir engajar essas pessoas, mais chance a gente tem de adaptar, adequar e desenvolver os tratamentos conforme a necessidade e as possibilidades de todos os usuários aí do serviço. Agora, o que eu vejo também como risco, no caso brasileiro, não sei se o André estuda mais esse tema, eu não estudei sob esse olhar, né, de populações vulneráveis no Brasil, vulneráveis do ponto de vista de infraestrutura urbana, de segurança, de saúde, essa é uma possibilidade, e que, na verdade, o Estado chega fragilmente, né, mas outros grupos podem também explorar essa vulnerabilidade, grupos criminosos, né, grupos, enfim, empresas também não tão bem intencionadas, que na verdade vão explorar essas populações cobrando mais caro, ou oferecendo proteção em troca de, sei lá, enfim, vínculos aí de, como chama, é quase cooptação, mas é um outro tipo de cooptação ainda mais grave, né. E mesmo políticos também, políticos ou lideranças comunitárias, né, que vão oferecer o serviço ou vão oferecer canais para resolver os problemas concretos, mas em troca de voto, em troca de apoio XYZ. Então, realmente, são outros fatores que são bem complicados. O que aí o Estado tem que fazer, na linha do que a Patrícia falou, se a gente quer promover equidade, significa que o Estado tem que colocar os seus melhores recursos, do ponto de vista do perfil dos profissionais, nas regiões mais vulneráveis. Então, aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente tem bairros que têm muito mais vulnerabilidade que outros. Então, o gestor público, pensando na lógica da coprodução, pensando na lógica de promover equidade, ele vai dizer, bem, onde estão os bairros com mais vulneráveis em relação ao serviço tal? Por exemplo, a questão de gravidez precoce, é um exemplo. Aí a saúde, os profissionais dessa área, assistência social, saúde, vão ter que trabalhar mais integrados e colocar seus melhores recursos do ponto de vista de desenho dos processos de coprodução, justamente onde é mais vulnerável. E envolver ainda mais a população. Porque como é que você desenha um programa para pensar, por exemplo, saúde na adolescência, sem os adolescentes, né? Então, tem que ser muito mais criativo, ou mais aberto, e mais participativo do ponto de vista do design. Eu acho que quanto mais vulnerável é a população, porque a gente precisa de menos pré-conceitos, ou programas pré-formatados, como antes alguém colocou, e muito mais programas localizados na ponta, não é? E esse é um desafio, e que muitas vezes a gente faz o contrário, né? Enfim. Mas eu acho que, enfim, teria N questões aqui. Eu gostei muito que o pessoal aqui foi colocando contribuições super ricas aqui de indicação de experiências, de estudos. Agradecer o Joacil aqui, que ele também lembrou de um texto, e a Deise estava aí, a Camila, nossas colegas aqui de Santa Catarina. A gente tem trabalhado muito nessa discussão também sobre coprodução do controle da informação, e aí destacando o papel dos observatórios sociais, que são organizações que ajudam os órgãos de controle, mas também os gestores públicos a monitorar não só as compras públicas, os gastos públicos, mas também os resultados das políticas. E esse é um tipo de papel também que a gente acredita que pode ser coprodução também, que é a coprodução do controle da gestão pública. Então, eu acho, né, Mônica, a gente já foi se passando aqui, mas não sei como é que a gente encerra, se a gente deixa em aberto. Eu sei que a gente vai ter com a turma um novo momento na semana que vem, não é? No fórum, para questões que vão ser encaminhadas previamente. Aí vai ser bom também, porque eu vou receber, eu já vi que as questões aqui são difíceis, então eu já pensei, vou ter que estudar um pouco mais durante essa semana aqui, para chegar com alguma novidade para esse povo afiadíssimo.
Mas que bom, não é, também, porque aqui, só dessa hora aqui conversando, a gente já viu N conexões entre o conceito de coprodução e outros temas, mas também N desafios que tem a ver muito com a nossa realidade brasileira também, tão diversa, e nesse momento da pandemia, e nesse contexto político tão desafiadoras. Então, não é fácil para a gente, mas a gente precisa dar respostas a isso. Uhum. Professora, acho que vocês podem concluir com as considerações finais de vocês. Legal. Patrícia. Mas só queria agradecer, foi muito rico, bem intenso aí essa hora, passou voando, né? Também fico à disposição aí, né? Quem quiser depois procurar aí, estou à disposição. Agradeço aí ao Liegs, obrigada aí pela mediação, Mônica, colega Jová, né? Mestre Jová da RGS, e a parceria, né? Super carinhosa que temos aí com a Paula e com colegas aí de Santa Catarina. Por nada, obrigado você, viu, Patrícia? Patrícia, muito obrigada, sempre um prazer interagir com você, obrigada, Jová, Mônica, Pedro, que eu estou vendo aqui bem na minha frente, na minha tela, André, Joacil, enfim, as colegas aqui, a Deise, a Camila, a Renata, de Santa Catarina, tinha a Tatiane, a Tatiana Doen, que fez ótimas contribuições, um monte de gente fazendo contribuições muito ricas aqui, realmente é uma alegria enorme a gente ser parte dessa rede de pesquisadores em gestão social, rede de pessoas que gostam de aprender, que gostam de dialogar, que gostam de estar na ponta, vendo essas experiências acontecerem, e esse perfil aqui de vocês, nossa, é muito assim, ok, cadê as experiências, cadê o concreto, né? E a gente aprende muito com esse viver mesmo a gestão social, viver a coprodução, ainda que na maioria das vezes a gente não tenha respostas, ainda que na maioria das vezes a gente tenha dificuldades também do ponto de vista analítico e conceitual, porque é bem complexa essa realidade. Como disse alguém aqui, ó, esse negócio de coprodução é muito complexo, de fato. Quando a gente tenta trazer para um conceito meio organizadinho, né, uma realidade que é tão dinâmica, tão cheia de desafios como é a nossa, é bem desafiador, mas é esse o nosso desafio desde que criamos a rede de pesquisadores de gestão social, não é, Jeová? Lembro do slogan, lá no primeiro encontro em Juazeiro, que era práticas em debate, teorias em construção. E seguimos nisso, né? Práticas em debate, teorias em construção, é o que fizemos aqui nessa noite. Muito obrigada. Obrigado, Paula, e obrigado a todos vocês e todas que estiveram hoje. Só fazer aqui uma lembrança, né, que a professora Valéria Menezes também está aqui na audiência, e assim, a Valéria está, para todo mundo que está participando do curso, Valéria é uma das pesquisadoras, professoras e coordenadoras do LIEGS, é alguém ativo que a gente conta muito, mas ela tá totalmente direcionada para concluir a tese dela, né? Parece que dia 23 é a defesa, então o dia 31 ela entra de vez no curso, tá? Porque um dos módulos foi ela que fez com o professor Washington, e assume o seu papel de protagonista dessa história toda, tá certo? Porque, por enquanto, tem mais testosterona, mas a gente vai equilibrar as coisas nos próximos dias, tá certo? Muito obrigada às professoras pela presença, professor Jeová, a todos que estão na audiência, os colegas do curso, professora Valéria, muito grata pela presença de todos vocês, pedimos desculpa pelo nosso problema técnico do início da live, né, da aceitação de algumas pessoas, mas só que todo esse conteúdo vai estar disponível ainda hoje, o que foi gravado, para vocês terem acesso, caso vocês perderam o início da reunião não, da live, que diga. Muito obrigada a todos, boa noite, professor Jeová, você vai falar mais alguma coisa? Não, senhora. Boa noite, pessoal, cuidem-se e nos vemos em breve. Boa noite a todos, prazer, obrigado, Jeová, por ajeitar aqui a minha entrada. Um abraço a você, meu querido, parabéns, Valeu, Pedro. viu?
Para nós, meu velho, para nós. Para todos nós que estamos juntos nesse curso, viu? Aqui quarta tem mais, tá? Fechado. Um abraço. Um abraço. Um abraço, tchau a todos, boa noite. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu faço para parar de gravar. Pronto.